A palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Meus irmãos, nós temos pregado nessa epístola já há algum tempo e eu já disse para os irmãos, o apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja, a igreja de Filipos. 10 anos se passaram, ele estava agora preso, sua primeira prisão em Roma, e dali da prisão ele escreveu essa carta, que é conhecida como Epístola da Prisão. É uma carta que fala sobre alegria, é uma carta que fala sobre contentamento, é uma carta que também fala sobre falsos mestres. Embora Paulo estivesse distante, ele se preocupava muito com seus filhos na fé, e ele traz aqui uma exortação muito importante para a igreja atual. Ele diz assim no versículo 17 do capítulo 3, o título é Os Inimigos da Cruz de Cristo. Ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores, ou imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe nesta manhã com tua palavra. Nós estamos desejosos de receber a tua instrução. E que o Senhor, Pai, encha o nosso coração dessa verdade maravilhosa revelada. Abençoe o teu povo, a tua igreja, para que sempre permaneçamos na sã doutrina. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesta passagem, como acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Filipos contra o perigo dos falsos mestres libertinos. Esse grupo, ele parece um pouco assim diferente do grupo que Paulo já havia combatido no início do capítulo 3, dos judaizantes. Aqui tudo indica, segundo alguns comentaristas, que esse grupo era formado por gentios, talvez gregos, membros da igreja, pessoas que estavam ali infiltradas, talvez até ocupassem alguma posição de liderança na igreja. E Paulo, preocupado com a igreja, com os verdadeiros cristãos, ele traz essa advertência para que a igreja tomasse cuidado e não seguisse o exemplo desses falsos mestres. Às vezes os falsos mestres são mais imitados do que os bons mestres. Às vezes os falsos mestres são mais paparicados, admirados, do que os verdadeiros mestres. E Paulo, preocupado com a influência desse grupo no meio da igreja, ele diz: tomem muito cuidado, reservas,
Não imitem esses falsos mestres. E antes de expor, quem eram esses mestres e identificá-los, o próprio apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui com toda humildade e ele se apresenta como um exemplo a ser seguido. É como se Paulo dissesse assim: não olhe para esses falsos mestres libertinos, eles são péssimos exemplos, eles não devem ser imitados. Então nós vamos olhar para quem, Paulo? Olhem para mim e sigam o meu exemplo, sigam o meu modelo, sejam meus imitadores. É isso que Paulo está dizendo. Então ele começa, meus irmãos, falando do bom exemplo a ser seguido. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muito bonito isso, porque veja bem, o apóstolo Paulo, sem medo de receber críticas da igreja, sem medo de receber julgamentos, o apóstolo Paulo aqui sem nenhuma presunção, sem nenhuma arrogância, ele se apresenta como um modelo digno de ser seguido, um modelo digno de ser imitado. E ele encoraja aqui os filipenses, os seus filhos na fé, a observarem a sua vida. Vocês devem observar a minha vida, podem observar a minha vida e podem seguir o meu exemplo. Aí você pensa assim, Paulo disse isso porque ele era perfeito? Não. Aliás, nos versos anteriores ele diz isso: eu ainda não alcancei a perfeição. Mas ele diz para a igreja seguir o seu exemplo, porque ele era um homem que buscava a perfeição. E ele buscava a perfeição modelando a sua vida pelo caráter de Cristo. Vocês se lembram do que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O padrão é Cristo. E o apóstolo Paulo foi alguém que modelou a sua vida pelas virtudes de Cristo. E assim ele se tornou um líder maduro, experiente. Se tornou um líder preparado, um líder honesto, justo, comprometido com a santidade, um líder piedoso. Por isso não havia nenhum constrangimento em dizer: ei, vocês sejam meus imitadores, olhem para a minha vida, imitem a minha vida, minha conduta, as minhas atitudes. É isso que Paulo está dizendo àquela igreja. Agora veja que Paulo ele reconhece que não apenas ele era um bom modelo para ser imitado. Ele fala aqui de um grupo maior, ele coloca assim: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está dizendo para a igreja: olhem para mim, sigam o meu exemplo, e dê uma olhadinha ao seu redor. Talvez ele estivesse pensando aqui em homens como Timóteo, Silas, que eram conhecidos da igreja de Filipos. Talvez estivesse pensando em homens como Epafrodito, que foi um líder na igreja de Filipos. Então ele fala: pode observar ao redor aqueles que andam segundo o modelo bíblico. E vocês também podem imitar a esses. E os filipenses, assim, são encorajados, Observem e repliquem os bons modelos dentro da igreja. Siga o padrão daqueles que estão refletindo o caráter de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, há uma lição muito importante para nós. Nós somos imitadores por natureza, faz parte da natureza humana. Não é mesmo? Nós somos imitadores, estamos o tempo todo imitando, desde criancinha. E quando a gente pensa na vida cristã, é necessário humildade para admitir que ninguém aqui nessa manhã irá alcançar maturidade espiritual sozinho. Veja bem, eu e você amadurecemos na fé, amadurecemos no caráter. Como? Nós amadurecemos no caráter também observando e imitando aqueles que estão à frente na caminhada cristã. E não há nenhum problema em fazer isso. Devemos aprender a fazer isso. Quando você olha para a igreja
observa o exemplo de crentes maduros, seus irmãos, que amam a palavra de Deus, que amam a piedade, que amam a santidade. Quando você olha para os seus irmãos e consegue enxergar nos seus irmãos, né, pessoas que odeiam o pecado, pessoas que notadamente conhecem a palavra de Deus, o resultado disso prático na sua vida será o quê? Crescimento espiritual. Não adianta você ficar olhando só para o espelho, entende? E acreditando que você se basta, você é suficiente. E também não adianta a gente dizer assim, não, eu vou imitar o modelo de Cristo. Ok, Cristo é o modelo supremo. Aliás, Paulo vai dizer aqui nessa carta, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Mas não se esqueça que Deus, Ele concede à sua igreja a graça de modelos, exemplos que devem ser seguidos. No caso da liderança, meus irmãos, a responsabilidade é ainda maior, porque no caso dos pastores e dos presbíteros, aí o peso é ainda maior, porque nós precisamos liderar a igreja pela palavra e pela vida. A gente precisa liderar a igreja pelo argumento, mas também liderar a igreja pela conduta. A gente precisa liderar a igreja com a doutrina, mas também pelo exemplo e com a vida. Portanto, meus irmãos, pensando aqui nessa orientação do apóstolo Paulo, nunca se esqueça, Deus sempre conserva, mantém bons líderes no meio do seu povo para serem imitados. Mas Deus, Ele quer que eu e você também sejamos bons exemplos para outros com os quais convivemos dentro da comunidade. Você pode falar assim, eu não quero essa responsabilidade, mas você continua refletindo algo, e as pessoas continuam olhando e observando a sua vida. E é bom sermos bons exemplos para que outros cresçam também em santidade e pureza. Agora, o grande problema não são os bons exemplos, porque você pode mirar os bons exemplos, caminhar com os bons exemplos e aprender, crescer. Você tem que agarrar, né, os mais crentes santos, aqueles que amam a palavra, e caminhar ao lado desses. O grande problema são os maus exemplos. E como eu disse, a igreja às vezes observa mais e segue mais os maus exemplos do que os bons exemplos. Então, se tem, por exemplo, um fofoqueiro, rapidamente surge 2, e surge 3, e surge 4, não é? Não tem ninguém para ir ali. Não! Nós temos que imitar os bons exemplos, eliminar os maus exemplos. Aparece muita gente, às vezes, para nos afastar mais da igreja. E a gente acaba indo nessa onda. E a gente deveria se aproximar e seguir aqueles que nos aproximam mais da igreja, da santidade, da palavra. Então veja quem são os maus exemplos. E o mau exemplo deve ser rejeitado, obviamente. Paulo diz assim, aí no versículo 18, ele fala assim, ó, sede meus imitadores, ou sigam o meu exemplo, aí ele continua, porque, versículo 18, está pois aí, mas poderia ser traduzido como porque também, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem eram então esses falsos mestres? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que eram o quê? Muitos. Muitos. Em segundo lugar, Paulo diz, eles estão entre vós. Não estavam fora da igreja, eles estavam dentro da igreja. Eram membros da igreja. Talvez ocupassem alguma posição de liderança na igreja. Esses eram os falsos mestres. E Paulo também diz aqui que repetidas vezes ele alertou a igreja quanto ao perigo desses falsos mestres.
E essa última a advertência, ele diz assim: eu faço isso com lágrimas nos olhos. Tamanho era o seu amor, zelo, preocupação para com aquela igreja. Eu faço isso com lágrimas nos olhos. Eu advirto vocês. Tomem cuidado com os falsos mestres, até com lágrimas nos olhos. Então, ele apresenta aqui as características. Primeiro, ele diz que esses falsos mestres eram inimigos da cruz de Cristo. Então, era um grupo que estava dentro da igreja, mas era um grupo que se posicionava contra a obra expiatória, redentora de Cristo. Então, eles ensinavam o seguinte, que a fé salvadora, ela não precisava necessariamente resultar numa vida santa. A fé salvadora garantia o céu, mas você não precisava caminhar dentro da moralidade cristã. Então, a ideia deles era a seguinte: se Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, se Jesus Cristo morreu por você, se você tem a vida eterna, não importa como você vai viver. Viva como você desejar, afinal você já é salvo. Eles transformavam a liberdade cristã em libertinagem, para praticarem assim todo tipo de pecado no meio da igreja. E por isso Paulo diz que eles não eram bons exemplos para serem seguidos. Veja bem, irmãos, qualquer pregador que menospreza ou exclui, né, a cruz do evangelho, para de repente enfatizar assim o valor do homem, o valor dos méritos humanos, deve ser considerado um falso mestre. Aí talvez você pense assim, mas pastor, quem vai seguir um falso mestre libertino, alguém que de repente negue a cruz de Cristo, como um cristão verdadeiro, sincero, um cristão que ama a palavra, que crê em Cristo, vai seguir um falso mestre desses aí, né, que ignoram a obra de Cristo, que rejeitam a cruz de Cristo? Irmãos, é absurdo. Veja o número de crentes, membros de igrejas que seguem esses marqueteiros da fé, que seguem esses líderes que ignoram, que pisam, que gospem na obra do Senhor Jesus Cristo. Olha, é inúmero aqueles que seguem esses aqui que vivem apenas para massagear, né, o ego, como muitos dizem, massagear o ego e supervalorizar os méritos humanos. E pensa bem, quem é que não gosta de ouvir isso, né? Você tem valor. Tem até uma música que dizia, né? Você tem valor, o Espírito Santo, como que é? Vocês conhecem, né? Então, você tem valor e de repente você é especial, você é o melhor de você mesmo. E teve um desses pregadores que chegou ao absurdo de dizer, eu acho que os irmãos viram isso, ele disse: você é o ponto fraco de Deus. Olha só, é uma heresia atrás da outra. Supervaloriza o homem, o mérito humano, a obra humana, coloca o homem lá em cima. E para fazer isso, eles precisam rejeitar ou ignorar a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Por quê? Irmãos, porque a obra que Jesus Cristo realizou na cruz é um atestado de que nós estávamos completamente mortos, falidos. A morte de Cristo na cruz revela a nossa miséria, a desgraça na qual nos encontrávamos, estávamos indo para o inferno. A morte de Cristo não revela o nosso valor, mas revela a grandeza do amor de Deus por nós. E amor esse tão grande, e ele morreu por pecadores. Então Paulo diz que esses falsos mestres eram inimigos da cruz de Cristo. Ele diz mais, ele diz que eles tinham um destino, ele coloca, o destino deles é a perdição. Então eles estavam lá, membros da igreja, influentes na igreja, mas
eles não iriam receber a salvação eterna, diz Paulo, eles iriam receber a condenação eterna. A condenação eterna ou perdição aqui, meus irmãos, diz respeito ao fogo do inferno. É o castigo do juízo de Deus, é o sofrimento eterno. E é assim, né? Quem se utiliza da liberdade cristã, e há muitos que fazem isso, né, para viverem na libertinagem do pecado, que permanece na igreja talvez para ter a consciência amenizada, né? E de repente assim, se declara cristão, mas tem um estilo de vida mundano, um estilo de vida pervertido. Pessoas que vivem assim, elas podem até enganar os homens, elas podem até esconder dos homens. Talvez a vida inteira elas passem na igreja escondendo os seus pecados dos homens, no anonimato. Ninguém percebe, ninguém descobre, mas veja o que Paulo diz, o destino de tais pessoas é a perdição. O destino não é a salvação, é o inferno já reservado, e desse inferno não há escapatória, desse destino não há escapatória. Não dá para querer imitar, né, o falso mestre, pessoas que estão caminhando para o inferno. Paulo diz mais, ele diz aqui que o destino, o Deus deles é o próprio ventre. O libertino, esse falso mestre, ele não servia a igreja, ele não servia a Cristo. Ele estava na igreja, mas ele servia o próprio ventre. Ele estava ali para agradar a si próprio. E figuradamente aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que esses falsos mestres, a ideia de servir o próprio ventre, a ideia é que eles se entregavam aos desejos carnais, aos prazeres carnais, à sensualidade. E olha, há muitos evangélicos hoje em dia, ou pessoas que se declaram evangélicos, que se utilizam da fé para viver na libertinagem. É um absurdo, e meus irmãos, mas isso existe. Há muitos evangélicos que se utilizam da liberdade cristã, por exemplo, para justificar o alcoolismo. Se utilizam da liberdade cristã para justificar o adultério, para justificar a pornografia, para justificar o divórcio, a jogatina, o homossexualismo. Se utilizam da graça libertadora como desculpa para viverem uma vida cheia de libertinagem. E o pior, o apóstolo Paulo diz aqui, é que eles ainda se vangloriam disso. Aí quando você vai, né, para as redes sociais, e você acaba encontrando pessoas se vangloriando de um estilo de vida que, na verdade, deveriam se envergonhar. Pessoas que se declaram cristãs, mas que expõem a sua vida com coisas extremamente pecaminosas. E há crentes que acham o máximo isso e se orgulham, né? Quando estão lá, de repente, postando aquela vida vazia, regada de bebidas e de festas, de extravagâncias, mais distante de tudo o que é santo, uma exposição completamente desnecessária. E a gente tem que parar, meus irmãos, pensar um pouquinho e refletir como Deus, Ele olha para a nossa vida, como Deus avalia a nossa vida, como que Deus vê tudo isso, né? Quando Ele pega, por exemplo, lá na eternidade o Facebook e começa a olhar, ou o Instagram e começa a olhar, como que Deus olha para tudo isso? E o apóstolo Paulo diz mais, ele diz que esse grupo de falsos mestres tem uma mente voltada para as coisas terrenas. Ele vai fechar falando sobre isso. Diz aqui o texto, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles só pensavam, só buscavam, só desejavam as coisas deste mundo. Eles não estavam preocupados com a eternidade. Eles pensavam, a vida se resume a isso, aqui, agora. As coisas terrenas. Aí você pode pensar assim, pastor, mas as coisas terrenas são importantes. É verdade, as coisas terrenas são importantes. Nós temos que cuidar da nossa família, temos contas a pagar, tem aí a faculdade, né? No caso dos mais jovens, tem a questão dos filhos, tem o lazer,
a gente tem que se preocupar com as férias, e a gente tem que se preocupar com a saúde. O problema é que, às vezes, meus irmãos, nós estamos tão conectados às coisas terrenas que acabamos nos esquecendo das coisas celestiais. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que devemos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Foi por isso que Jesus Cristo disse que a gente precisa acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões cavam e roubam. Você já imaginou, você vai chegar no céu, vai para cadê o meu tesouro? Fala assim, você esqueceu de acumular aqui. Não tem nada não, né? Os seus tesouros ficaram lá na terra, estão todos lá amontoados. A traça está comendo, né? Mas aqui não tem nada para você. Só se preocupam com as coisas terrenas e acabam se esquecendo de Cristo, do céu, da eternidade. Nós devemos colocar, meus irmãos, Cristo Jesus e a nossa esperança de que um dia estaremos com Ele no céu, no centro da nossa vida. A gente precisa colocar Jesus Cristo como o centro da nossa vida. É isso que Jesus Cristo disse em Mateus 6, ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O quê? Certo. Buscai o reino de Deus, a sua justiça. Fala, mas pastor, e as demais coisas? Se eu sou um homem desta vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Deus abençoa a sua vida, meu irmão. Você acredita nisso? Se você decidir colocar em primeiro lugar na sua vida, na sua família, a sua relação com Cristo, e decidir buscar esse Cristo com todo o seu coração, se esquecendo e se desprendendo um pouco das coisas terrenas, não tenha dúvida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, é verdade. Esse pensamento voltado para a eternidade é maravilhoso, porque quando a gente volta o pensamento para a eternidade, a gente recebe habilidade e capacidade para lidar com as coisas terrenas. As coisas terrenas elas são diluídas diante dos nossos olhos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando a proposta é muito terrena, muito material, tome cuidado. Pois bem, até aqui, então, Paulo faz uma descrição dos falsos mestres. Eram inimigos da cruz de Cristo, se entregavam aos prazeres da carne, se ocupavam apenas com as coisas terrenas, estavam destinados à perdição. E agora Paulo vai mostrar que, ao contrário desse grupo libertino, o verdadeiro crente tem uma esperança eterna, a esperança da glória. A gente precisa imitar aqueles que amam o céu, aqueles que têm a esperança da vida eterna. Então, Paulo diz assim, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Agora veja aí a continuação do texto. Versículo 20, ele fala assim, pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Paulo fala sobre pátria. A palavra pátria pode ser substituída por cidadania. E ele está escrevendo para os filipenses, Filipos, meus irmãos, uma cidade da Macedônia, na Grécia. E Filipos, naquela época, era uma colônia romana. Então, os filipenses, eles desfrutavam, né, dos direitos, privilégios da cidadania romana. Eles consideravam isso um luxo. Nós somos cidadãos romanos. Era um luxo, né? Achavam isso o máximo, se orgulhavam disso. Porém, o apóstolo Paulo procura lembrá-los que a cidadania celestial, ela é, assim, infinitamente superior à cidadania terrena, à cidadania romana. Porque quem reina na pátria celestial é o Salvador, diz Paulo, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que é infinitamente mais poderoso do que todos os imperadores que já passaram por este mundo. Então,
quando você pensar em sua vida e na sua caminhada cristã, não se esqueça que, embora você seja um cidadão brasileiro, e eu espero que você seja um cidadão brasileiro com orgulho, embora você seja um cidadão brasileiro, não se esqueça que você está aqui nessa terra e nesse país e nessa cidade e no seu trabalho e na sua família, você está aqui de passagem. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros. Não é assim? Nós passamos. A nossa pátria é celestial. A nossa cidadania é celestial. Paulo está dizendo, ela é eterna. Não sofra tanto pelas coisas terrenas, nós somos peregrinos e forasteiros. E o que a gente está fazendo aqui, pastor? A gente está aqui representando a nossa pátria celestial. Estamos aqui representando a nossa cidadania celestial. Talvez você tenha muito orgulho porque o teu nome está registrado em algum lugar, em alguma ata, talvez na ata da igreja, talvez lá no seu trabalho, talvez alguma homenagem que você recebeu, você tem uma placa com o seu nome, isso traz muito orgulho para você. Mas a gente precisa se orgulhar, meus irmãos, e se alegrar, porque o nosso nome, ele está registrado no céu. E mais, a sua vida é governada do céu. A sua herança está reservada no céu. A glória maior que te aguarda não é terrena, é a glória celestial. Nossa herança está guardada lá e os nossos tesouros são acumulados lá. O pensamento, meus irmãos, o nosso pensamento e o nosso olhar, eles devem estar voltados para o céu. Para o céu. E Paulo ele vai além porque ele fala assim, de onde aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. Você fica olhando e aguardando, e o verbo aguardar aqui, a ideia é aguardar ansiosamente, é com paciência, mas com ansiedade você aguarda. Então, às vezes a gente olha para o mundo, principalmente no meio dessa pandemia, né? As pessoas estão esperando e aguardando um mundo melhor. Ah, nós queremos um mundo melhor, um mundo agora, um mundo sem pandemia. Ah, um mundo de paz, um mundo de prosperidade. E você já percebeu? Quanto mais nós aspiramos por esse mundo de paz, de prosperidade, de tranquilidade, mais guerra. Agora está para estourar mais uma guerra. Mais guerra, e mais guerra, e mais guerra. Aí você fala, não, agora vai passar. Aí vem mais um problema, e mais outro problema. As pessoas, elas vivem aguardando um mundo melhor de justiça e de paz. Mas veja o que Paulo diz. Paulo diz assim, pare de ficar aguardando esse mundinho de justiça e paz. Paulo diz que nós devemos aguardar ansiosamente o aparecimento em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo dissesse, ei, você está olhando muito para a terra e esperando muitas mudanças terrenas. Você está colocando toda a sua esperança na mudança da política, de governador ou de qualquer outra coisa, e você está colocando, então, todas as suas fichas nisso. E Paulo fala assim, pare de olhar para a terra, olhe para o céu. A grande mudança ocorrerá quando Jesus Cristo, em glória, poder aparecer entre as nuvens. E Ele voltará, diz o texto bíblico, para transformar o nosso corpo, a nossa vida. Tem uma passagem, irmãos, que eu gosto muito, de 2 Pedro. Nós lemos um trecho do capítulo 3. Pedro diz assim, versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Tudo vai ser desfeito. Pastor, mas o meu carro é tão confortável. Vai virar sucata. Pode esperar. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E o que a gente tem que esperar então, pastor, essa vida? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, aí sim, nos quais habita a justiça. Não é aqui, é lá.
E nesse mundo novo, Paulo diz que teremos um corpo novo. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Por que ele chama de corpo de humilhação? Porque o nosso corpo é um corpo humilhante. A gente envelhece, não é assim? A gente adoece, a gente morre, sentimos variadas dores em nosso corpo, mas o apóstolo Paulo diz que tudo isso vai passar e nós receberemos um outro corpo ressurreto e glorificado. Haverá uma transformação externa e uma transformação interna. O pecado não terá mais domínio nenhum sobre nós, seremos completamente limpos do pecado. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, será num momento, né? Uma expressão bonita, ele fala, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem mácula, sem defeito, e esse nosso corpo será completamente revestido, e essa gloriosa transformação está garantida pelo poder que Jesus Cristo tem de submeter todas as coisas a si mesmo, é o que ele diz aí no final do versículo 21. Irmãos, caminhando aqui para a nossa conclusão, por que será que os cristãos não anseiam tanto pelo retorno de Cristo? Né? Nós não falamos muito sobre isso. A gente deveria falar mais sobre isso e viver mais dentro dessa realidade. Sabe por quê? Porque quando você compreende que as coisas aqui elas não mudam para melhor, mas para pior, e aliás a nossa escatologia conduz a igreja para um período chamado Grande Tribulação, aí você começa a pensar assim, nossa, o céu é melhor, e os novos céus e a nova terra serão ainda melhor, quando Deus restaurar todas as coisas. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque quando você coloca a sua esperança em algo que vai além do aqui e agora, o seu coração, assim, ele é arrebatado, né? Ele se sente fortalecido, você ganha graça para viver nesse mundo, enquanto está nesse estado de humilhação, porque o seu olhar está voltado para as coisas eternas. Esse mundo não é o seu lar, não esqueça disso. E Paulo fecha aqui no capítulo 4, versículo 1, considerando as advertências que ele fez contra os falsos mestres e o seu exemplo, ele fala, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, quer dizer, minha alegria e o prêmio, né, que eu irei receber no dia final, são vocês. Ele fala, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Irmãos, o exemplo de homens e mulheres santos, santas, deve inspirar você, deve me inspirar a buscar a santidade. Portanto, não resista assim, seguir de perto, imitar, sabe? Pessoas que estão aí ao seu lado, ao seu redor, pessoas que estão à frente na caminhada cristã. Agora, não se esqueça, você também deve ser um bom exemplo para outros cristãos, porque o seu estilo de vida está sendo observado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, seja você também um bom exemplo. E para finalizar, pense na sua família. Pense na sua família, meu irmão, nessa manhã. Pense na sua família em primeiro lugar. Pense assim, que tipo de influência eu tenho exercido na vida dos meus filhos? Os seus filhos certamente irão imitar você. Então pense assim, será que, o que os meus filhos têm observado em mim? Será que os meus filhos, eles conseguem perceber o quanto eu amo a Jesus Cristo? Eles conseguem perceber o quanto eu amo a palavra de Deus? Eles ouvem eu falar acerca do céu? Eles ouvem eu falar acerca do retorno de Cristo? Será que os meus filhos, eles amam a igreja como eu amo a igreja? Eles têm disposição para frequentar a igreja, os trabalhos da igreja, as programações da igreja? Eles se espelham em mim?
Os nossos filhos estão de olho. Eles sabem, meus irmãos, não tenha dúvida que um modelo mais poderoso na vida do seu filho é você mesmo. E eles irão aprender o melhor de você e o pior de você, e eles irão imitar o seu comportamento, os seus valores e as suas crenças. Então a gente tem que estar de olho nos nossos filhos. Às vezes nós levamos a vida cristã com muita displicência, com falta de compromisso, responsabilidade. Muitas vezes, Pai, nós falhamos porque não somos exemplos para os nossos filhos, porque não demonstramos para eles o quanto valorizamos a igreja, o quanto valorizamos o culto a Ti. Ó Deus, tenhas misericórdia de nós, das muitas vezes, Pai, em que não fomos bons exemplos para os nossos filhos. Que sejamos humildes em reconhecer isso. Que o Senhor nos dê graça também nessa manhã para sermos bons exemplos dentro do corpo de Cristo. Ó Deus, que a nossa vida de fato seja uma vida piedosa, não perfeita, mas seja uma vida piedosa, consagrada, que a nossa vida inspire outros, ó Deus, a buscarem mais o Senhor Jesus Cristo. E os nossos irmãos possam olhar para a nossa vida e ver que, embora tenhamos falhas, que eles possam enxergar em nós o amor que temos por Cristo. Que eles sejam inspirados pela nossa conduta e pelo nosso exemplo. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê humildade para seguirmos os bons exemplos dentro da igreja e nos livre dos maus exemplos, Pai. Infelizmente, há muitos maus exemplos na igreja. Que o Senhor guarde o nosso coração para não olharmos, não observarmos e não imitarmos os maus exemplos. Que os maus exemplos sejam rejeitados, Pai. Que o Senhor nos dê graça também para influenciarmos os maus exemplos, para que eles também tenham compromisso contigo. Abençoe assim, Pai, o teu povo, a tua igreja, nesta manhã. É o que lhe pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.